Dos projetos que eu esqueci de falar, né? Mas aí já entra nessa pergunta também. É como eu moro em Santa Bárbara do Oeste, inicialmente a gente não tem um ponto lá, né? Então, assim, mais para frente, futuramente, eu penso em expandir a padaria. Mas agora eu gostaria de começar na divulgação mesmo dos produtos, como eu moro lá e vou e volto todos os dias, então, de poder fazer a entrega lá em Santa Bárbara do Oeste. Tem opções de coffee break que a gente faz também, né? Os coffee breaks para as empresas. Então, isso tudo eu posso levar para Santa Bárbara sem ter um espaço físico. Como que eu faço essa divulgação lá? Como que eu começo essa divulgação sem ter um espaço físico? Bem-vindos ao Pego pelo Tráfico e hoje mais um episódio do Papo na Praça. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a proprietária de uma padaria, mas uma padaria diferente. A gente vai quase todos os dias lá comer um lanche no final da tarde. Se você está aqui na Praça Capital, precisa passar na padaria artesanal e tomar um lanchezinho lá, tomar um café e comer um toast. É o que eu mais gosto. Marcela Mazon, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, de contar um pouquinho da tua história. A gente fala para empresários, para pessoas que estão aqui dentro da Praça Capital e fora. E nada como incentivar outros empresários contando a história, a nossa história para as câmeras e gravando a trajetória. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é como é que a Marcela, assistente social, veio parar na condição de empreendedora, dona de uma padaria, com coisas tão diferentes e tão gostosas assim aqui na Praça Capital. Eu tive uma oportunidade de conhecer uma padaria artesanal, que é de um familiar, e aí foi a gente saboreando as coisas, né? Os toasts, é um espaço grande, né? Esse outro local. E a gente teve a oportunidade de abrir essa padaria, que é a Arte Pães, né? Hoje inauguramos em 31 de março, então é tudo muito novo, né? Mas desse ano para cá que eu resolvi transformar a minha vida profissional, né? Sempre fui assistente social, mas sempre tive esse desejo de empreender. Então, paralelo à função que eu exercia de assistente social, também sempre vendi algo, né? Escolhi ter outras opções, né? Então, já tive brechó, já tive um espetinho. Eu e minha irmã começamos a vender espetinho na casa dela, que era uma vila, né? Uhum. Aqui em Campinas. E aí tivemos também empreendemos nesse sentido. Doces, a gente também, assim, em casa, mas tinha um comércio da venda de doces. E aí a gente foi cada vez pensando mais. Sempre teve essa veia de vender alguma coisa para alguém. Sempre Sim. teve nessa frente de atendimento. Sim. A gente volta na questão do atendimento. Eu gosto bastante da forma como vocês atendem aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco da tua história de vida mesmo. Porque a grande sacada de estar aqui batendo um papo, de um podcast, é poder contar para as pessoas que são os nossos clientes no dia a dia, coisas que no balcão você não vai parar para contar. A gente fez uma pesquisa antes, né, com algumas perguntas e respostas. Você já morou aqui, já morou em Santa Catarina, é assistente social de formação. Conta tua trajetória. Nasceu em Campinas? Sim, sou nascida em Campinas, morei aqui até 2016. Sempre fui, né, aqui de Campinas, da região, mas é em 2018 que eu fui para Santa Catarina. Mas de 2016 até 2018 eu decidi ir para Santa Catarina. Eu morei em Sumaré, depois em Santa Bárbara do Oeste, então fiquei só nessa região aqui, andando, né? Aqui em volta. E aí em 2018 eu resolvi, junto com o meu marido, tem uma filha que é só minha, essa filha de 16 anos, e com ele eu tenho uma de 6. E aí a gente resolveu, por conta de qualidade de vida, ele estava desempregado aqui na época, né? E eu
já estava um pouco esgotada da profissão de assistente social aqui em Campinas, que eu sempre trabalhei aqui, né? Sou formada desde 2009 e por questões políticas, de ver o sistema, eu estava cansada da Trabalhava profissão. na prefeitura? Não, aqui em Campinas são ONGs, né, que são cofinanciadas pela prefeitura. Então, trabalhei muitos anos no Instituto Padre Haroldo, com um adolescente em situação de rua. E, assim, foi me desgastando até emocionalmente. É um trabalho que eu amo, né? Mas cansei um pouco, assim, e queria mudar, né? E aí, em 2018, a gente resolveu ir embora para Santa Catarina. Eu vi uma reportagem no Fantástico. A gente estava decidida a sair de Campinas, da região. E aí, eu vi uma reportagem dizendo que a Jaraguá do Sul era uma das cidades com mais qualidade de vida para se viver no Brasil. Aí, a gente foi conhecer. Minha irmã também estava decidida a sair de Campinas. A gente conheceu em julho, aí o nosso planejamento era ir em dezembro de 2018 embora, mas aí a gente foi conhecer, em agosto eu voltei e falei, não, eu vou em menos de um mês, eu já estava preparando a mudança. Fiz acordo no trabalho e fui. Tudo embora? Fui. E vocês foram fazer o que lá? Assim, eu consegui, através do Facebook, um apartamento, a gente foi com a cara e com a coragem, né? Eu estava com seguro-desemprego, que eu tinha feito acordo no trabalho, então tinha, assim, um pouco dessa estabilidade ainda, mas pouca, né? Uhum. E aí a gente decidiu ficar em Jaraguá, mudamos, morrendo de medo de chegar lá e o apartamento ser... Golpe. Ou um golpe, ou não ter nem piso, né? Que a gente imaginou, e, tipo, algo que seja bem na periferia, né? Mas, porque eu não conhecia direito a cidade, a gente foi, só viu as partes bonitas da cidade, né? Mas lá pouco tem parte feia, né? E aí a gente foi com medo, mas chegamos lá, deu tudo certo, assim, a dona do apartamento, o apartamento... E depois surgiu a oportunidade, em um ano a gente comprou esse apartamento, eu tenho ele hoje, né, também. E aí a gente ficou lá em Jaraguá. No ano seguinte, a minha sobrinha foi, morou um pouco tempo comigo também, um mês, aí já alugou o apartamento dela. Depois, no final de 2019, a minha irmã foi também, com os meus outros sobrinhos, né? E aí a gente ficou, assim... Gosto bastante de lá, né, da cidade. A minha filha tinha 1 ano quando foi, né? E para ela queria voltar, né? A cidade dela. Mas aí em 2020 eu fiquei viúva, né? Meu marido sofreu um acidente de trabalho lá, na empresa que trabalhava. E aí, no ano seguinte, eu voltei encerrou o contrato da prefeitura de assistente social, porque era no máximo 2 anos. Aí lá você tem que ficar um tempo fora para depois retornar, né? E aí eu fiquei em maio de 2021, que encerrou esse contrato, eu decidi voltar para ficar mais perto da família, só por esse motivo, né? Mas era algo provisório, porque eu já tinha um emprego aqui para cobrir a licença maternidade de uma funcionária da empresa que eu tinha feito acordo quando eu fui embora. Sim. E aí eu vim para ficar pouco tempo também, aí eu vim para ficar, na verdade, até a prefeitura de lá me chamar novamente, que seria em começo de 2022, né? Que fui chamada. Mas aí, em dezembro de 2021, também já decidi que não, que lá era meu lugar, em Jaraguá, e voltei para lá novamente. E aí, fiquei também menos de 1 ano, e aí eu decidi que não, que eu tinha que voltar para cá, para a região. De novo. Entre idas e vindas, uns 4 anos. Sim. 2020, né? 2021, na verdade. Em 2021 até agora... Eu vim em dezembro de 2022 para cá. Aí eu tô em Santa Bárbara do Oeste, né? Que eu tenho uma casa lá. Então, 1 ano e meio aí eu fui e voltei, né? 2 vezes. Legal. Mas é uma cidade muito boa, O né? que você guarda de bom lá em Jaraguá? Porque houve o acidente. Então, isso é algo que deve marcar de alguma maneira estar lá, lembrar das coisas. Mas Sim. E as coisas boas? Lá, eu fui até a semana passada, eu estava viajando, eu fui para lá, né, ficar 1 semana, e é a paz que traz, né, eu falo que é isso, sentir a paz que tem lá em Jaraguá, a gente foi com esse desejo de mudança, né, e conseguimos, então, assim, eu acho, pela minha história de vida, né, que... A pessoa, e pela minha crença, né? Quando chegar o momento, vai ser independente do local. Aqui em Campinas, talvez poderia ter sido de uma outra forma, né? Sim. Talvez algo mais violento, algo assim. Então, ou que ele sofresse bem mais, né? Porque foi muito rápido, né? Como foi um acidente de trabalho. Então, caiu acrílicos em cima dele. Então, foi muito rápido.
E a gente teve a oportunidade lá de mudar e de ter, assim, a paz que a gente buscava enquanto relacionamento, né? E de educação da nossa filha. Então, a gente viajava muito, né? Porque a praia é 40 minutos. Então, era final de semana, não tem o que fazer, né? Tá muito calor, vamos. Então, a gente ia para a praia. Então, a gente teve bastante momentos felizes lá naquela região, né? Eu acho que é isso. Jaraguá do Sul está na serra? Ou mais cercado por montanhas, né? Uhum. Mas não, é bem no norte, bem no início de Santa Catarina, né? Próximo a Joinville. Próximo a Joinville. É a quarta cidade. Tem uma serra por ali, que é a Serra do Peixe, um caminho que desce para Joinville, que é uma serra bem conhecida. Rio da Ostra? Rio do Júlio, acho que é. Eu não cheguei a conhecer, mas tem umas serras ali. Eu tenho família no sul, de vez em quando eu desço de carro, eu já dei uma errada uma vez e fui parar em vez de ir pelo litoral, eu fui parar em Joinville, assim, meio errando o caminho. E passei por essa serra, um lugar lindo. A cultura do sul é diferente, o povo é diferente, né? O estilo de viver lá é diferente da correria daqui. Mas, depois de tudo isso, a gente se encontra aqui na Praça Capital, com uma padaria, atendendo a clientes aqui, com um produto diferente, né? Não é algo que a gente encontra em qualquer lugar da cidade. Não é comum ter padaria especializada em pães artesanais, tal. Você disse que conheceu com um familiar. E a decisão de empreender em Campinas, de ficar aqui, de abrir um comércio, de oficializar essa veia empreendedora, como é que foi isso aí? Inicialmente, porque assim, como eu vim em dezembro, né, tava com essa expectativa de arrumar algum trabalho na minha área de assistente social. Prestei vários concursos aqui, né? Eu decidi voltar, na verdade, para ficar mais próxima da minha filha mais velha, né? Que não foi para Santa Catarina, ficou morando com a minha mãe em Santa Bárbara. Então, essa foi a decisão de eu voltar para a região. E aí eu tenho uma casa em Santa Bárbara e pelo estilo de vida de Campinas, que trânsito, tudo, essas condições, né? Como eu fiquei muito tempo em Jaraguá, a segurança lá, eu me sinto muito segura, né? Então, em Campinas eu não teria essa segurança. Eu tenho medo hoje de morar em casa. Sempre morei em casa aqui, mas hoje eu tenho medo de morar em casa. Então, se eu mudasse para cá, teria que ser no apartamento. E aí eu decidi ir para Santa Bárbara mesmo e voltar para minha casa, que na época estava alugada. E aí eles... em Santa Bárbara é uma região muito difícil, uma cidade muito difícil para a minha área, né, de assistente social, porque é tudo prefeitura e não tinha concurso ali. Prestei na região. Então, assim, de dezembro até fevereiro, início de fevereiro, eu fiquei procurando trabalho e não compensava vir para Campinas todos os dias para ter o salário aí de assistente social, né? Então, aí conhecendo a padaria, tudo, né, do meu familiar, surgiu essa proposta de ser empreendedora e de começar a gente pensar em algum espaço, como que seria. Então, eu comecei a fazer um treinamento nesse outro local e conhecendo, né, ver como que era, se eu gostava, né, e aí fiz todo o treinamento nessa parte da panificação, do preparo, dos toasts, né, dos alimentos, das bebidas, como barista. Então, eu fiquei ali treinando aproximadamente uns 2 meses. E nisso, a gente foi procurando algum ponto. A gente, assim, inicialmente, o pensamento era Santa Bárbara do Oeste, né? Que não tem acho que deve ter 1 ou 2, mas, assim, regiões distantes, Americana tem mais, né? Então, começamos a procurar algum ponto lá e não achamos, né? Tem uma área... Porque tem... Como uma padaria artesanal, ele tem a especificidade de ser algo mais caro, né? Então, eu não consigo abrir em qualquer local, né? Tem que ser... Porque são materiais, são produtos, né? Alimentos aí, o que vem, a matéria-prima muito cara, né? Então, a gente já coloca um valor elevado. Eu não consigo vender um pão, que é o nosso clássico, né? Que é o mais próximo na fermentação natural do pão francês, é um valor de pão francês, né? Então, já tinha que ser um espaço diferente.
E em Santa Bárbara não tem muito para essa população, né? Agora que está tendo bairros mais nobres em Santa Bárbara do Oeste. E aí não tinha espaço comercial, como estão construindo ainda, não tinha espaço comercial para alugar. E aí a gente, como Campinas, né? O centro aí, a gente começou a procurar aqui. Americana também procurei, mas não achamos nada legal. E aí a gente sempre passava, né? Eu sempre passei aqui próximo na região do Costa e Silva, ou na rodovia. E aí a gente via a Praça Capital também, né? Mas entendendo que era algo fechado, que ninguém entrava aqui, né? Que é muita a visão que a gente tem da praça, né? Tem. Aliás, eu tenho dito para as pessoas, o estúdio é lá na Praça Capital. Tal. Praça Capital, aonde que é? Aí você tem que dizer, atrás da fábrica de bolacha. Aí a fábrica de bolacha, todo mundo sabe onde é. Tem um pouco disso, né? Desse distanciamento do local aqui. Por que aqui? Então, por essa questão, a gente pensou, né? Aí conheceu que podia entrar dentro da Praça Capital, né? Que até então a gente nem sabia. Morei aqui direto 33 anos e nem sabia que eu poderia entrar na Praça Capital, e que é um espaço gostoso. Aí a gente veio conhecer, gostamos do espaço, tinha alguns pontos ali, né? Na área de alimentação para alugar. E começamos a vir para fazer um teste, ver o horário de almoço. Então, viemos um dia almoçar aqui, né? E viu que tinha bastante movimento, né? Também em horários específicos, mas que tem uma quantidade grande de pessoas circulando por aqui, né? Então, a gente gostou do ponto, do espaço, né? Também no pensamento, porque como eu abri sozinha, tenho hoje as 2 funcionárias, né? Mas inicialmente eu estaria nesse processo de contratação, mas sozinha, também pensando no final de semana, porque daí também precisaria de um momento de descanso, né? Se eu abro algo na rua, então provavelmente eu fecharia só o domingo, mas aí uma padaria também a gente já pensa o domingo que seria legal estar aberto, né? Então... Num shopping você teria todos os dias trabalhando, das 10 às 10, o teu produto cabe num shopping. Sim. Né? A qualidade do produto tal iria bem, mas aí teria que trabalhar no domingo. E aí a escolha daqui é porque aqui é de segunda a sexta. Inicialmente abrimos aos sábados também, né? Assim, tudo a gente está fazendo um teste, né? Como começou, a gente inaugurou aqui mesmo, né? A data de abertura foi 31 de março, então estamos fazendo um teste. Inicialmente abrimos aos sábados, aí a gente abriu às 7 da manhã, depois viu que não dava movimento, abrimos mais tarde, fechamos mais tarde, mas aí a partir desse sábado que passou agora, também a gente não está mais abrindo, né? Então é de segunda a sexta e vamos ver como que vai acontecer, né? Uma curiosidade, o pessoal que está em volta da Praça Capital, que mora nos condomínios, eles consomem dentro da praça? Sim, ali na praça, no ponto ali, a gente tem alguns clientes, né, que são dos condomínios, especificamente, né, tem o Avalon 1, o Avalon 2, então eles vêm, mas muita gente que vem ainda hoje, como eu disse, inaugurou 31 de março, então já era um tempo, se a gente pensar, que todo mundo conheceria, né? Mas até pessoas, aí não só do condomínio, mas de dentro da Praça Capital, falar, vocês são novos, eu nunca vi, porque muitas vezes de dentro do escritório a pessoa não sai, né? Não passa ali na área de alimentação. Então, nem aqui dentro as pessoas conhecem, né? Então, a gente tenta pegar, né, esses clientes em grupos de WhatsApp, com divulgação, mas ali nos condomínios... E tem o outro espaço também, ali, o empresarial, a Unic também, né? Então, assim, a gente tem alguns clientes, até no macro, quando estava ali, a gente chegou a fazer entregas, né? Mas vamos colocar que deve ser uma porcentagem muito pequena dessa população, Conta né? um pouquinho do que é que vocês vendem lá, para o pessoal ficar com água na boca em casa. Nós temos os pães, né? Que são o forte aí, né? Os pães de fermentação natural. Aí temos o tradicional, que constantemente a gente tem também. Aí eles são feitos com um pedaço, né? Ou da calabresa, ou do queijo canastra. Temos o mix de azeitonas. Esse constantemente a gente tem. E aí temos diversas opções, né? Para também sob encomenda, que deve ser um pão de torresmo, com o que quiser, né? Assim, o recheio, a gente fala, eu vi em tal lugar, ou na internet, um pão desse jeito. Pede, sob encomenda, a gente consegue fazer, né?
Tem o pochon também, né? Porque tem bastante gente que procura o pão sem glúten, sem lactose, né? Então a gente tem esse pão que sai bastante. Temos os doces, né? Que daí são também ali que ficam expostos, né? Que sai muito, que o pessoal adora, né? E são doces bonitos, né? Então, já se olhar, as tartês tem de pistache, cranberry, morango, frutas vermelhas. Então, croissants, doces, o de chocolate sai muito, né? Então, temos os toasts, que daí também são o forte aí da casa, né? Da padaria. Essa semana vamos colocar novos toasts também, né? Já para divulgar, né? Vai permanecer os que já tinha e vamos acrescentar outros também, né? E os toasts são os lanches, né? Que são feitos com o pão na chapa. E aí tem o pão tradicional, que é o tipo italiano, né? Que a gente fala. E aí também pode, se o cliente preferir, pode trocar pelo pão integral, que é feito com farinha 100% integral. O brioche, que o pessoal gosta bastante, né? E aí cada toast tem um recheio, um sabor diferente, né? Qual deles que você gosta mais? Eu tenho o meu favorito, vamos ver se... Eu gosto bastante do BBQ, né? Que ele já é mais completo. Com rúcula, com cebola, mostarda, agridoce, a picanha defumada, né? Mas tem, assim, o BBQ eu acho que é o que mais sai, né? Principalmente horário de almoço, né? Que daí o pessoal já vai eu lá. Tenho comido de brie com presunto parma. Eu gosto bastante esse também, por conta da geleia de pimenta, o pessoal pede, que gostam, né? Mas no café da manhã sai bastante o mais simples, né? Que é o toast na chapa, que daí acompanha a geleia de frutas vermelhas, que é a gente que faz também essa geleia. E o Royale, que é o tradicional aí, né? Que o pessoal chega, quem não conhece a fermentação natural. E tem um misto quente, né? Então, assim, a gente não trabalha com o presunto comum. A gente trabalha com o presunto Royale. Então, é o Royale com a mussarela, né? Toda a linha é uma linha premium, né? São produtos de qualidade acima da média. A gente preza, né? Por esses itens, né? Tem que ser com qualidade, porque senão acho que foge da linha artesanal, né? Show. E qual que é, assim, nesse período de estar à frente, de porta para a rua, vamos dizer assim, qual foi o maior desafio para chegar até aqui, assim? O que é que deu mais trabalho? Olha, eu acho que todo dia tem trabalho e um desafio diferente, né? Como eu falei, é muito novo. Eu tenho 2 funcionárias ali, né? A Tamara, que é maravilhosa. Eu falo, Tamara, eu esqueço que você tem 18 anos. Ela é muito nova e ela tem uma experiência incrível, né? Tanto de vida aí, quanto de trabalho em padarias, em espaços, né? De atendimento ao cliente. Então, ela ajuda muito. E a Raíssa, que é a funcionária do período da tarde, né? Minha sobrinha também. E ela também, assim, é incrível. Ela gosta dessa parte de cozinha, então ela inventa também, né? Muita das partes dos doces. Tem uma parte de doces, que são esses mais... que a gente fala, né? Que são os mais caros, são mais bonitos. Então, a gente colocou também outros doces, né? Com acesso a toda a população aí. Então, aí a gente prepara esses doces ali na padaria, né? Então, ela gosta muito, e ela vai inovando, vai criando, né? Ela, dessa parte de gastronomia, ela adora. Então, a gente fala que os desafios são diários, assim, né? Porque, embora a Tamara tenha essa experiência, mas na padaria artesanal também é novo para ela, né? Ela teve um pouco de experiência nesse outro local, né? Que ela veio de lá, dessa outra padaria também, para trabalhar comigo, mas principalmente para mim é tudo muito novo. Então, assim, os desafios, eu acho que inicialmente era questão de fornecedor, porque tinha que ficar... todo dia eu estava no mercado, não aguentava mais ir em mercado, né? Então, até conseguir os fornecedores, e depois a questão de organização. Como a gente fecha o final de semana, isso também
como nesse sábado, né? Justamente a gente fechou esse sábado, aí hoje de manhã a gente identificou que não tinha mais pão. Então aí tem que correr, né? Porque daí a gente não conseguiu essa organização. Então são coisas muito primárias para mim, né? Enquanto essa experiência. Mas aí tem que correr, tem que estar em todos os lugares para ir buscar o pão, para pegar, né? Com o fornecedor. Questão da parte de administração. Eu fiz o curso, mas assim, é tudo muito, muito básico, né? Eu não tenho formação na parte administrativa, embora já trabalhei também como administrativo, mas tem toda essa parte. Nós aqui optamos por usar uma empresa terceirizada para fazer gestão. Parece um negócio caríssimo, tal, não é caro e é muito mais barato do que ter alguém dentro para fazer. Então a gente usa, inclusive ele vem... vai ser um dos próximos programas do podcast, ele vem dar uma entrevista e explicar como que é isso de tomar conta de uma empresa que não é a sua e que às vezes está em outro estado. Ele tem cliente em estados diferentes. Ele vem contar um pouquinho dessa história. Na Praça Capital, como foi assim, a experiência de abrir, as vantagens de estar aqui? Porque eu me sinto seguro aqui. Você tocou em segurança, né? Para mim é um ambiente de segurança. Estar aqui, um monte de equipamento e tal. Eu sei que eu vou voltar aqui na segunda-feira e vai estar tudo aqui. Sim. Como é essa experiência de trabalhar na praça? Eu acredito que a segurança é um dos pontos principais mesmo, né? Eu falo, se fosse um espaço na rua, como eu já não tenho coragem em Campinas de morar em casa, quanto mais ter um comércio, assim... ao ar livre, né, na rua, sem um segurança, né? Então, já teria muito mais esse gasto com a parte de segurança. Aqui a gente, né, às vezes, chega a ficar até 8, 9 horas da noite, né? Tendo que fazer as coisas, chegar bem cedo, que não tem ninguém ainda, mas os seguranças estão aqui, né? Então, essa questão da segurança é o primeiro ponto, né? E o espaço, né? Embora eles estejam reformando agora ali a parte do lago, né? Mas é um espaço maravilhoso, né? Gostoso de estar. Minha filha pequena fala, eu posso ir trabalhar junto com você? Porque é um espaço gostoso, né? E, inicialmente, assim, referente à expectativa, né? A gente esperava algo por conta do horário do almoço, que eu conheci, vi que tinha bastante gente. Então, a gente achou que já teria um lucro inicial, né? E não é assim também, né? Tá conhecendo, então aqui a gente vê que tem bastante parte, né? Bastante comércio na área de alimentação, então onde fica um leque de variedades, né? Mas essa parte, assim, eu vejo a questão de almoço não é o nosso forte, né? Então, no horário de almoço, o que sai bastante para nós são os toasts. Mas a parte de alimentação, a gente tem almoço e muitas vezes o pessoal nem conhece também, né? Então, teve almoço, arroz, feijão, assim não? Não, a gente tem as massas, né? Massas. São massas, ravioli de ossobuco, de fraldinha, nhoque, aí tem o molho pesto, o molho ao sugo. Omeletes, que daí a gente tem o toast caprese, né? Que é com queijo Minas, o molho pesto e o tomate cereja. Então a gente coloca esse recheio na omelete. Temos saladas, opções de saladas, né? Então, os nossos próprios clientes muitas vezes não sabem. Eu não sabia. E a gente colocou o banner ali na frente, mesmo assim as pessoas muitas vezes passam já para ir comprar algo específico. A pessoa na terça-feira, que tem o combo, né? Cada dia a gente colocou um combo e um prato do dia que o valor fica mais acessível. Então, na terça, o pessoal já sabe que é o BBQ. Quem gosta do BBQ já vai na terça-feira na hora do almoço. Mas aí eles nem olham o outro banner que é da opção de almoço, né? Então, a gente percebe isso. Então, essa dificuldade na questão da divulgação e, por exemplo, se tem... Como é um espaço pequeno, não compensa também eu ter muito mais funcionários agora no início, né? Então, muitas vezes, na hora do almoço tá cheio, a gente não consegue ter esse tempo para explicar para o cliente todas as opções, né? Então, a gente está nesses desafios aí, né? Tentando enfrentar. Você que tá pegando fila para comer coisa, para ir num lugar legal, para tomar um café, um lanche da tarde top, é um toast aqui na Praça Capital. Vale a pena a viagem, vale a pena chegar aqui, entrar, conhecer o espaço e comer. O pão é fantástico. Eu gosto bastante mesmo, de verdade. Assim, eu tenho ido
quase que diariamente lá, tomar um café da tarde ou atender alguém lá, usar o espaço como escritório, né? É uma opção para a pessoa que está sem escritório fixo, sentar para trabalhar ali na frente do café, da padaria. O pessoal faz bastante isso. Fica bem legal. Eu queria te fazer algumas perguntas assim de corpo no programa, né? Uma delas que a gente faz para todo mundo é: o que é que te move? O que é que te faz acordar de manhã cedo e vir trabalhar? E assim, quais são o que é que te dá água na boca assim para trabalhar? O que é que te impulsiona? Primeiramente, assim, é a fé. Eu acho que a fé é a esperança de que tudo vai ser melhor, né? Eu acho que enquanto assistente social a gente já tem isso, né? De que tudo vai dar certo, né? A gente passa agora iniciando muita dificuldade, né? Financeira, até colocar as coisas em ordem, organização, isso tudo. Mas é saber que tudo vai dar certo e passar essa experiência para minhas filhas, principalmente, né? De ver as pessoas que vão ali também, né? Os clientes. Eu, enquanto assistente social, tenho essa experiência de atendimento, né? Enfim, é um outro público, mas de ver as pessoas estarem felizes, né? Entrando ali. Então, eu prezo muito pela qualidade, pelo atendimento, pelo converso com as meninas, né? As funcionárias. A questão do respeito é primordial, né? Então, essa motivação, assim, saber que tudo vai ser melhor, né? A gente conseguir fazer pelo outro, né? A gente estar bem, mas também fazer pelo outro com que ele fique bem. E muitas vezes o cliente entra ali também na região, né? Como tem os condomínios ali, muitos idosos também, né? Então, que são sozinhos na casa, no apartamento, e muitas vezes eles saem também só para conversar, né? Então, vai pegar um pão, mas é isso, né? Eu gosto de ter esse contato com o cliente, de conversar com a pessoa, porque são histórias de vida, né? Eu adoro isso, acho que é o que me motiva, né? Ter esse contato com as pessoas. Saber que eu não estou ali só para vender um pão, né? Ou para um almoço, uma comida, algo assim. Mas é ter essa conversa, esse contato, saber o que as pessoas querem também, né? Escutar. Acho que a escuta é o principal, né? E tem como usar o conhecimento de assistente social vendendo pão? O que eu falo, assim, essa questão do atendimento. O atendimento, eu acho que é tudo, né? Desde que inauguramos ali, tivemos poucas reclamações, que eu acho que é natural também, né? Mas as reclamações eram especificamente da gente não, no início, não conseguir armazenar um produto direito, né? Ou o pão ter ficado um pouquinho duro, alguma coisa, mas assim, na primeira semana que inauguramos, né? Então isso já era esperado, né? Até a gente pegar o jeito ali, é muito quente, né? Então também tem essa questão. Até colocar o ar-condicionado. Então, como a gente inaugurou em março, foi um tempo que estava bastante quente, né? E aí, na cozinha, acabar perdendo algo, né? Então, nesse sentido, eram as reclamações. Mas até hoje, a gente não teve uma reclamação, assim, do atendimento, né? Seja meu ou das meninas. Todo mundo que vai lá elogia a questão do atendimento, né? De conseguir atender. Muitas vezes a gente está em uma única pessoa ali, né? Às vezes uma funcionária tem que sair mais cedo, algo acontece assim. Mas de dar conta e conseguir atender todo mundo com a mesma qualidade, né? Então, eu acho que isso é o principal, enquanto assistente social que consigo fazer, né? De oferecer. Fora o novo cardápio, quais são os próximos passos aí para a padaria? Nós estamos, assim, nesse processo de organização. Agora, essa semana, como a gente fechou o sábado, então eu coloquei as funcionárias fazendo um horário maior juntas, porque daí eu consigo ter mais tempo para pensar, né? Para passar a cabeça, né? Pensar aí nos projetos. Mas agora, nesse início, é mais essa parte da organização mesmo, né? Que eu estou internamente. A gente já tinha pensado, mas vamos ver, né? Avaliar ainda se vai ser possível, um café colonial todos os dias, né? E a gente ia fazer aos sábados, mas aí pegaria só o pessoal do condomínio, pouca gente, então acho que seria mais legal durante a semana. Então, dessa possibilidade de um café colonial, estar ali exposto, né? Ser um valor por pessoa e que a pessoa se sirva.
Mas são tudo pensamentos, Planos. ainda são projetos que a gente vai implementando, né? Deixa eu te falar uma coisa. O programa em si, o canal, é um canal em que a gente compartilha conhecimento sobre marketing com pessoas e entrevista empreendedores. Às vezes a gente faz algo para um empreendedor ao vivo, também já tivemos nessa fase. Às vezes ou outra aparece alguém que precisa, a gente retoma isso. Se eu te desse a oportunidade de estar falando, vamos dizer assim, com o presidente do Google, não sei, com alguém, ou o dono do Facebook, qual a sua dúvida relacionada a marketing digital? Como o marketing digital poderia interferir no teu negócio? Tem algo que você gostaria de saber? Dos projetos que eu esqueci de falar, né? Mas aí já entra nessa pergunta também. Como eu moro em Santa Bárbara do Oeste, inicialmente a gente não tem um ponto lá, né? Então, assim, mais para frente, futuramente, eu penso em expandir a padaria. Mas agora eu gostaria de começar na divulgação mesmo dos produtos, como eu moro lá e vou e volto todos os dias, então, de poder fazer a entrega lá em Santa Bárbara do Oeste. Tem opções de coffee break que a gente faz também, né? Os coffee breaks para as empresas. Então, isso tudo eu posso levar para Santa Bárbara sem ter um espaço físico. Como que eu faço essa divulgação lá? Como que eu começo essa divulgação sem ter um espaço físico? Tá. Tem várias formas, né? Uma delas seria instituir um ponto virtual no Google Maps, lá de Santa Bárbara, da padaria artesanal, da futura sede, vamos dizer assim, sem um endereço no mapa, mas estando lá como uma empresa que presta um serviço digital, de entrega, de delivery. Isso é um caminho para fazer. Ter um site te permitiria fazer anúncio lá. Ter um Facebook de lá, um Instagram de lá, te permitiria fazer anúncios lá. Eu já fiz anúncio para empresa de coffee break. Não é um negócio que me encanta. Não tem uma demanda muito grande. E quando tem pesquisa na internet procurando coffee break, que é preço. E o de vocês não é um produto de preço, é um produto de qualidade. É uma outra forma de agir, né? Se eu tivesse que escolher um caminho, os produtos, os pães, eles são embalados, eles duram dias embalados ou não? Sim, e até fatiado, eles duram até 3 meses congelados. Então, talvez, e eu já fiz isso para um cliente, não tem muito a ver com digital, tem a ver com venda, estabelecer uma linha comercial em Santa Bárbara. Vários pontos comerciais onde você deixa uma cesta com alguns pães para serem vendidos e você repõe isso 2, 3 vezes por semana. Então você vai ter um caminho de atendimento. A questão do marketing aí está associada ao que vai junto com o pão. A embalagem com o QR Code, com uma forma da pessoa entrar no teu site e ver as outras coisas que você trabalha. Então imagina que você vai ter uma cesta lá com 6 ou 7 pães artesanais, mas todos eles com um adesivo na embalagem com QR Code jogando no site e mostrando as outras coisas. Mostrando o ambiente daqui para a pessoa vir tomar um café, mostrando um vídeo com a Praça Capital, com o lugar da padaria, né, em loco, para ela saber da onde saiu. Então conheça veja como eu cheguei até aqui. Nesse QR Code, né? A pessoa escaneia um vídeo mostrando vocês aqui, as coisas que vocês fazem, ou ideia de receita, ou publicar como é que o toast é feito num vídeo, com um link da pessoa encomendar o toast, o pão para poder fazer o toast, usando esses pontos de venda diferentes lá. É um caminho. O outro caminho é o caminho do sem glúten e sem lactose, que é algo muito falado, muito difundido, muito em evidência, mas com poucas opções gostosas para comer. Eu já tive que ficar nessa dieta por um tempo e você não tem... Tudo tem gosto de sola de sapato. Né? Então, se é realmente atrativo, se é gostoso, se é um produto bacana... desenvolver uma identidade na internet só para falar disso. Um Instagram, um Facebook, um canal no YouTube, só para falar da padaria artesanal que trabalha sem glúten e sem lactose. Isso tem conexão comercial, isso vende. Mas aí é produzir em cima dessa linha bem específica,
porque tem gente que anda longe para poder comprar um pão sem glúten e sem lactose. Eu usaria essa veia aí, porque é mais caro, a pessoa está naquela dieta, ela vai comer aquilo, mas a esposa não está, ou o marido não está, e ela vê um outro pão e compra. Então, atrair pessoas para comprar um produto que é sem glúten, sem lactose, e eu vivi isso durante um tempo. Eu chegava na padaria, uma padaria lá em Paulínia, eu ia lá em Paulínia comprar um pão sem glúten e sem lactose. Aí eu olhava, tinha um pão de cenoura, tinha um pão italiano, tinha um bolo não sei o quê, acabava levando uma cesta de coisa, eu comia né? E a família acabava comendo o resto. Então tem caminhos aí para alcançar quem não está aqui presencialmente. O cuidado é que isso fique na região, né? O anúncio. Porque não adianta aparecer lá no Acre. Sim. Porque não dá para mandar um pão pro Acre, né? Então é mais esse cuidado de, na hora de fazer o anúncio pago, de direcionar para o público correto. É isso. Como é que foi gravar? Nervoso. Mas é tranquilo, não é? Depois vai sendo, né? No início... Vai soltando. O pessoal tem muito receio de vir ao podcast, de gravar, de contar a história e tal, mas é um bate-papo, é algo para você que está aqui na Praça Capital e não conhece, ou não é conhecido, quer se fazer conhecido. É um espaço aberto, a possibilidade da gente desenvolver networking, se conhecer. Hoje a gente está falando de pão, amanhã pode estar falando, né, de um trabalho de advogado ou de gestão financeira. Tem indústrias aqui dentro com escritório. Não sei quem vai ser o próximo, mas é um espaço aberto aí para a gente conversar e bater papo. Espero que você curta o programa, que você goste de se ver, que você acompanhe os outros programas, compartilhe aí a tua entrevista com quem puder compartilhar e que assista os próximos e que esse hábito seja criado aqui dentro e a gente se conheça. Sim. Essa é a ideia. Bem-vinda, parabéns. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. E pessoal que está em casa, até o próximo.